Se você está buscando emagrecimento, recomposição corporal, que é o emagrecimento aliado ao ganho de massa muscular, ou uma mudança na sua alimentação para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida e mais disposição, saiba que existe um grupo de alimentos responsável por pavimentar este caminho. Um grupo de alimentos responsável por ser a base que vai tornar sólido e sustentável todo esse processo. E esse grupo de alimentos, ele realmente precisa ser a maior parte da nossa alimentação, para que a gente possa ter uma evolução constante e sustentável ao longo do tempo. Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Igor Lago, eu sou nutricionista especialista em nutrição clínica e esportiva. E no vídeo de hoje a gente vai desmistificar esse grupo de alimentos que vai possibilitar que você tenha um emagrecimento de forma sustentável. Na verdade, são 4 grupos de alimentos, no qual um deles deve compor a base da sua alimentação. E você compondo a base da sua alimentação com estes alimentos é o que vai te possibilitar ter uma flexibilidade alimentar para que você possa comer aquelas coisinhas que você gosta uma vez ou outra. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre nutrição, performance e saúde, deixe seu like e já se inscreva no canal para ajudar a gente a bater a meta de 1000 inscritos. Lembrando que no primeiro link da descrição está o link para você fazer parte da minha consultoria online. Então assim que acabar esse vídeo, já clica lá e vem fazer parte do time. No mundo da alimentação, a busca por resultados rápidos nos leva a caminhos complexos e muitas vezes insustentáveis. Dietas que são extremamente restritivas e a utilização de suplementos, cápsulas, shakes de forma totalmente indiscriminada. E nesse parâmetro, a gente acaba perdendo a essência da comida de verdade. A gente acaba reduzindo tudo a uma contagem de calorias e um número na balança. E isso muitas vezes vai gerar muito mais ansiedade e frustração por não ter um resultado rápido, ao invés da gente pensar naquele emagrecimento, naquele resultado duradouro. A gente precisa lembrar que na hora de escolher alimentos para compor um plano alimentar, num processo de emagrecimento, a gente precisa escolher alimentos que façam sentido para a nossa vida. Não dá para reduzir todos aqueles alimentos somente à tabela nutricional. A gente precisa respeitar diversos pontos que o paciente já traz para a gente, como gostos pessoais, aspectos socioculturais, afetivos, financeiros, e tudo isso vai influenciar quais alimentos a gente vai escolher para estar na nossa vida, para estar no nosso processo de emagrecimento, para que o processo de emagrecimento não seja um fardo, para que você faça ele sentindo prazer, para que você faça ele sem que isso seja um peso dentro da sua rotina. E entender mais sobre esses 4 grupos de alimentos vai te dar mais autonomia dentro da sua rotina e perceber que existe uma hierarquia entre eles, do grupo que pode estar mais presente na sua rotina para o grupo que deve estar menos presente na sua rotina. Além de te ajudar a não cair naqueles conteúdos apelativos que acabam superestimando algum alimento ou demonizando outros alimentos, associando eles a algum tipo de doença ou quadro que ele pode provocar em você. Sem mais delongas, o primeiro grupo de alimentos é o grupo dos alimentos in natura ou minimamente processados. Essa deve ser a base da nossa alimentação. São alimentos que são obtidos diretamente de plantas ou animais ou passaram por processos mínimos, como moagem, secagem, separação, pasteurização, lavagem, porcionamento, mas não teve nenhum tipo de adição de açúcar, gordura, sal ou alguma outra coisa. Eles saíram ou da terra direto para o nosso prato ou tiveram esses mínimos processos. Então, dentro desse grupo, pense em alimentos como frutas frescas, vegetais, grãos como arroz e feijão e outros, carnes, ovos e leites. Esses alimentos vão ser fontes de vitaminas, minerais e fibras que vão ajudar a formar uma base saudável para o seu processo de emagrecimento. Mas claro, a gente vai precisar preparar de alguma forma esses alimentos, o que nos leva à segunda categoria que vai nos ajudar a formar a base da nossa alimentação. É a categoria dos óleos, gorduras, sal e açúcar. Esses são ingredientes culinários que a gente vai utilizar para preparar e temperar os nossos alimentos. Mas claro, a gente precisa utilizá-los em pequenas quantidades. Dentro dessa categoria, a gente vai ter alimentos como azeite, manteiga, margarina, sal, açúcar e outros, mas nenhum deles
é bom ou ruim para sua saúde. Tudo vai depender da quantidade que você está utilizando e do contexto em que eles estão inseridos. Você precisa pensar nesses ingredientes como um coadjuvante e não o protagonista do prato que você vai preparar. O terceiro grupo de alimentos são os alimentos processados. A gente considera alimento processado todo alimento que teve uma adição de sal, açúcar ou algum outro ingrediente culinário a alimentos do primeiro grupo, alimentos in natura ou minimamente processados. Isso é feito com dois principais objetivos. O primeiro deles é aumentar o tempo de prateleira desses produtos e o segundo é deixar ele mais gostoso. Mas diferente dos alimentos ultraprocessados, os alimentos somente processados não têm nenhum tipo de aditivo químico. Exemplo desses alimentos processados, a gente tem queijos, pães, legumes e conservas, frutas em caldas e outros alimentos dentro dessa categoria. Dentro dos alimentos processados, tem sim alimentos que são interessantes para a nossa alimentação, como por exemplo, queijos e pães. Mas dentro desse grupo, a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, principalmente quando a gente pensa em uma dieta de emagrecimento. Não é o tipo de grupo de alimento que a gente vai consumir com a mesma frequência e quantidade que a gente consumiria alimentos in natura ou minimamente processados. O próximo grupo de alimentos é o grupo que você realmente deveria evitar dentro da sua rotina. É o grupo dos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas com muitos ingredientes, incluindo substâncias que são de uso exclusivamente industrial, como corantes, aromatizantes e realçadores de sabor. Aqui você vai ter alimentos que são nutricionalmente desbalanceados, ricos em açúcar, gordura e sódio e pobres em fibras, vitaminas e minerais. É a famosa caloria vazia que a gente tanto fala. Como exemplo, a gente tem os refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinho, macarrão instantâneo e outros alimentos que estão dentro dessa categoria. Então, se você busca emagrecer e ter saúde, esse é o grupo de alimentos que você deve evitar ao máximo, ter a menor frequência dentre os outros grupos. Um alimento clássico que você pode encontrar uma versão dele em todos esses grupos, desde o minimamente processado até o ultraprocessado, é o iogurte. Por exemplo, se você pegar aquele iogurte natural que tem lá somente 2 ingredientes, ele é classificado como alimento minimamente processado. Se você tem a versão desse iogurte no qual foi adicionado açúcar, ele já se tornou um alimento processado. E se você pega esse mesmo iogurte e adiciona corantes e aromatizantes, você já tornou ele um alimento ultraprocessado. Então veja que é o mesmo alimento, todos são iogurte, mas você tem desde uma opção que seria mais interessante para sua saúde e emagrecimento, até uma opção que seria bem menos interessante para sua saúde e emagrecimento. Então faça dos alimentos in natura e minimamente processados a base da sua alimentação. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades para realizar as preparações. Limite a quantidade de alimentos processados que terão dentro da sua rotina e evite ao máximo os alimentos ultraprocessados. Dessa forma, você vai conseguir dar os primeiros passos para alcançar o emagrecimento e melhorar a sua saúde.